Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu acho que só mesmo Deus para saber o tamanho da saudade que eu trago no peito. Eu não estou mais suportando esta falta, esta ausência. Tem sido tão difícil para mim acordar de manhã e me deparar com a triste realidade de que não estamos mais juntos, de que não vou mais vê-lo quando chegar do trabalho. Tudo é tão triste que às vezes eu tenho a impressão de que estou vivendo a vida de outra pessoa. Uma vida que não é a minha. Antes eu acordava tão disposta para ir trabalhar, tão feliz, tão animada. E agora me sinto como se estivesse morta quando escuto o barulho do despertador. Sabe, tem dias que eu me sinto até fraca para levantar da cama. Até porque, para ser sincera, nem dormir eu tenho conseguido. Passo as noites em claro, virando de um lado para o outro, pensando, lembrando do tempo em que eu era feliz. Do tempo em que mesmo que de uma maneira torta, errada talvez, eu tinha o homem da minha vida ao meu lado. A cena do nosso último encontro não me sai da lembrança. É a primeira cena, aliás, que me vem à cabeça quando eu deito a cabeça no travesseiro. Ele estava tão estranho, tão distante, como se nem estivesse ali comigo. Parecia até que já estava adivinhando o que eu ia lhe dizer. Sabe, não tem um dia em que eu não me arrependa das coisas que falei, de não ter lutado pelo nosso amor. Se bem que eu não tinha escolha. Eu fui posta contra a parede, obrigada a tomar uma decisão. Lembro do primeiro dia em que o vi. Eu já trabalhava naquela firma há 2 anos e o Edson tinha acabado de ser contratado. Olha, foi bater os olhos nele e eu me encantar. Não era apenas uma questão de beleza. Eu não sei nem explicar, mas era a presença dele, era o jeito de olhar, era o jeito de se mover, era o jeito de sorrir, era tudo junto. Era um conjunto de coisas que me encantou. Ele era bonito, claro que era, mas não era só beleza. Eu acho que me encantei mais pelo seu jeito, pelo seu carisma, do que propriamente pela sua beleza. Quando ele estava perto, meu corpo todo começava a tremer. Eu até desviava o olhar. Tentava me concentrar em outra coisa qualquer, só que não tinha jeito. Sabe, parecia que ele tinha um imã que me puxava. Bastava um segundo de distração e eu já me via suspirando pelos cantos, meus olhos como que puxados na sua direção. Meu Deus, quem é que pode explicar o amor? Quem será que pode explicar a paixão? No começo aquilo me assustou. Eu ainda não estava entendendo bem o que se passava comigo. Além do mais, eu era casada, tinha 2 filhos. Tá certo que a minha vida conjugal não andava lá essas coisas, aquela maravilha, mas de qualquer modo, eu gostava do meu marido. Por isso não entendia por que de uma hora para outra me via suspirando pelos cantos por alguém que tinha acabado de conhecer. Mas é como eu já disse, quem pode explicar o amor? O pior é que desde o começo foi assim. O Edson parecia ter alguma coisa que me atraía de um modo irresistível. Era mais forte do que eu simplesmente não conseguia evitar.
Lembro que tão logo ele começou a trabalhar ali, todas as meninas começaram a comentar. Na hora do almoço, por exemplo, no refeitório, volta e meia, uma delas comentava alguma coisa sobre ele. Eu, naturalmente, até pelo fato de ser casada, ficava na minha, só escutando o que elas diziam. Era até estranho, porque, sabe, tinha horas que eu chegava a sentir um pouco de ciúme. Quando elas faziam um comentário assim, mais ousado, mais atrevido, eu ficava com ciúme. Eu ficava incomodada. Não sei exatamente quando ou como aconteceu, mas o fato é que aos poucos fui me apaixonando sem perceber. Só de olhar para ele, eu me transformava. Só de ouvir a sua voz, ver-o conversando com outro funcionário, eu me sentia estranhamente perturbada. Meu corpo todo começava a tremer. Mas apesar de tudo, eu era casada. Eu era mãe de 2 filhos. Sempre procurei controlar meus sentimentos. Eu ficava me censurando em pensamento. Mas, infelizmente, por mais força de vontade que eu tivesse, não funcionava. Eu me censurava, me reprimia, mas continuava suspirando por ele. Se antes de conhecê-lo eu vivia minha vida de um modo mecânico, sem graça, depois passei a acordar cheia de expectativa. Antes eu levantava da cama, preparava o café, tomava um banho, vestia a primeira roupa que via na frente e ia para o trabalho. Só que depois tudo mudou. Passei a demorar mais debaixo do chuveiro, a escovar o cabelo com mais esmero, a me perfumar, a me pintar, a escolher a dedo a roupa que ia vestir. De repente comecei a sentir vontade de me arrumar, de ficar bonita. Tudo por causa dele. Tudo para que ele se desse conta de que eu existia, de que eu estava ali. Fiquei tão triste quando soube que ele também era casado. Mais do que isso, que também tinha um filho. Não que eu tivesse alguma pretensão em relação a ele, só que, não sei explicar, saber que ele também era comprometido me deixou deprimida. Era até estranho. Não éramos absolutamente nada um do outro. E nem podíamos ser. No entanto, só de saber que outra mulher, alguém que eu não fazia a mínima ideia de quem fosse, ganhava seus carinhos, seus beijos, seus abraços, já me deixava deprimida, triste, morrendo de ciúme. Se bem que o fato de ele ser casado era mais um motivo para eu tirá-lo da cabeça. Só o fato de eu ser casada já me colocava praticamente fora do páreo. Imagine então agora, quando eu soube que ele também tinha uma família. A verdade é que eu precisava tirá-lo do pensamento a qualquer custo. Precisava, mas não conseguia. Meu Deus, como tirar do pensamento aquele sorriso? Como tirar do pensamento aquele seu jeito de olhar? Como tirar do pensamento aquela sua voz quente que eu escutava mesmo estando longe? Eu não queria pensar, mas pensava. Eu não queria sentir, mas sentia. Eu não queria lembrar, mas lembrava. Sabia que não devia, mas não conseguia evitar. Quem pode explicar o amor? Quem pode explicar a paixão? O fato é que me apaixonei perdidamente, como nunca tinha me apaixonado na vida. Uma paixão platônica, é bem verdade. Estava me tirando o sono.
Mas eu também não tinha a menor pretensão de tornar a realidade. Não podia. Até queria, mas de que modo? Uma coisa era estar apaixonada. Outra, bem diferente, era sonhar que era correspondida. Ele nem percebe que eu existo. Era isso que eu pensava. Mas tudo começou a mudar a partir daquele e-mail que ele mandou. Costumávamos trocar e-mails direto entre os colegas de trabalho, não apenas relacionados ao serviço do escritório, mas e-mails de saudação, de bom dia, de cumprimento, contendo mensagens. O fato é que aos poucos ele começou a me enviar e-mails carinhosos, cheios de palavras bonitas, de músicas românticas, poesias, vídeos. No começo eu não imaginava quais eram as suas intenções. Pensei até que não fosse só para mim que ele mandava. Até que um dia, logo depois do almoço, ele se aproximou de mim e perguntou se eu tinha aberto o seu e-mail antes do almoço. Eu respondi que não havia tido tempo. E ele então pediu: então abra. Eu mandei uma coisa bem bacana para você. Espero que você goste. Meu coração já veio na boca. A curiosidade, a expectativa. O que será que ele mandou para mim? Era um vídeo do YouTube. O clipe de uma música, para ser mais específica. Uma música linda, que eu já conhecia, inclusive, mas em cuja letra eu nunca tinha prestado atenção. Foi a partir desse dia que começamos a trocar e-mails mais românticos. Ele mandava o clipe de uma música, eu mandava outro para ele, depois ele mandava outro e mais outro, e eu também fazia o mesmo. Desse modo, fomos nos tornando mais próximos. Às vezes eu queria dizer uma coisa para ele, mas não tinha coragem. Aí usava a letra de uma música para que o cantor ou a cantora falassem por mim. Era exatamente isso que estávamos fazendo um com o outro, mesmo que de um modo até inconsciente. E a cada dia meu coração batia mais forte. Nossos olhares já eram mais intensos. No refeitório, na hora do almoço, havia uma muda comunicação. Sorrisos, gestos, sinais, olhares. Ah, como eu sentia vontade de me aproximar, de confessar a ele o que sentia. Mas acabava sempre me calando. Éramos pessoas comprometidas. Meu casamento ia de mal a pior, é verdade. Mas bem ou mal, eu era casada. Não que meu marido e eu brigássemos. Nosso problema era justamente o contrário. Era a monotonia, o tédio, a falta de interesse, pelo menos da minha parte. No fim, tudo isso contribuiu para que eu me apaixonasse pelo Edson. Até que um dia, saímos juntos da firma. No caminho até o meu ponto, conversamos muito. E quando chegamos, ele ia para um lado, eu ia ficar ali. No momento da despedida, em vez de me dar um beijinho no rosto, como às vezes acontecia, ele deslizou sua boca até a minha. Foi um beijo sutil, discreto, mas o suficiente para incendiar todo o meu corpo. Não consegui mais tirá-lo do pensamento depois daquele beijo. Já não tirava. Agora então nem se fala. Depois, ele olhou nos meus olhos
e sorrindo falou com aquela voz quente que eu ouvia até quando estava longe. Bastava fechar os olhos e eu ouvia sua voz. Bom, então até mais. Amanhã a gente se vê. Que voz, meu Deus. Que voz. Que olhos. Que sorriso. Que homem. Quem pode explicar o amor? Quem pode explicar por que a gente se apaixona por alguém e de repente se encanta? E de repente parece que só tem aquela pessoa no mundo. Antes de ele tomar o seu rumo, ainda ficamos olhando fixamente um para o outro. Ah, meu Deus, nesse dia eu quase abri meu coração. Faltou pouco. Depois disso começamos a ir juntos até o ponto todos os dias. Notei que todo mundo estranhou aquela nossa repentina proximidade. No trabalho, todo mundo começou a notar. Até que, num desses dias, acabou rolando um beijo de verdade. Desta vez, não apenas um beijinho sutil, mas um beijo apaixonado. Beijo de novela, beijo de paixão. Foi assim que começamos a nossa história de amor. Uma história que era também de traição, é verdade, de mentira, de vida dupla, mas ao mesmo tempo, uma história de amor. É claro que eu me sentia culpada. Eu sabia que tinha uma casa, um marido, 2 filhos, uma família. Tinha também a minha sogra, que morava com a gente. O mesmo também se passava com ele. Aliás, falávamos muito disso quando estávamos juntos. Primeiro, a gente se amava. Depois, a gente ficava se culpando, carregando a culpa do mundo e da humanidade sobre as nossas costas. Mas o que podíamos fazer, meu Deus? Pela 1000ª vez, quem pode explicar o amor? Quem pode explicar a paixão? Quem pode conter aquela torrente de sentimentos que de repente toma conta do peito da gente e explode? Não tinha outro jeito, estávamos apaixonados. E pelo menos durante algum tempo não tinha outro modo a não ser levar as coisas assim, às escondidas, como 2 criminosos que precisam se esconder para poder viver o amor em sua plenitude. Passamos a nos encontrar direto depois do serviço. Não saíamos propriamente para transar. Ficávamos apenas namorando, como um casal de adolescentes apaixonados. Era tão gostoso. Às vezes, a gente também se encontrava no intervalo do almoço. Tinha dias que nem almoçávamos, só para poder ficar namorando. A gente se alimentava de amor. Ah, como era bom! Nos braços do Edson, posso dizer que vivi os melhores momentos da minha vida. Nunca fui tão feliz. Nem antes, muito menos depois. Só que aí a minha sogra, que morava ali com a gente, começou a reparar na minha mudança. Começou a notar, por exemplo, que eu andava alegre demais e comportando de um jeito estranho. Para quem levava a vida daquele jeito mecânico, monótono, aquela euforia toda, aquela alegria repentina, era uma coisa que chamava atenção. E ela reparou também nos horários em que eu vinha chegando da rua. Eu que costumava chegar lá pelas 7, 7h15 da noite, de repente comecei a chegar às 8h30, 8h15. Ela notou
e começou a me dar indiretas, até que certo dia disparou. O que anda acontecendo com você, hein, Cleusa? Parece que anda no mundo da lua. Cuidado, hein? Cuidado que as paredes dessa casa têm olhos e ouvidos. Ela já devia estar me vigiando há muito tempo. E tanto estava, que 2 dias depois foi além e chegou a ameaçar. Cleusa, olha, eu só vou te dizer uma coisa. Faça o meu filho sofrer e eu te tiro as crianças. Eu ainda não conversei sobre isso com o Gerson, mas você que não abra teu olho para você ver. Eu sempre me dei bem com a minha sogra. Tanto que ela morava ali com a gente numa boa, me ajudava a cuidar dos meus filhos enquanto eu trabalhava. Por isso estranhei aquela mudança súbita. Se bem que eu já devia esperar. Na verdade, eu só não sabia se ela estava apenas desconfiada ou se já estava sabendo de algo. Durante o jantar, por exemplo, ela ficou o tempo todo me fazendo ameaças veladas com o olhar. Até que um dia resolveu abrir o jogo. Vou falar pela última vez, Cleusa. Ou você para de se envergonhice na rua, ou eu conto tudo pro Gerson. Tô te dando a chance para você criar juízo. Só eu sei como ficou a minha cabeça depois disso. Minha vontade era de abrir o jogo com ela, confessar para o meu marido, dizer para o mundo que eu estava apaixonada assim por outro homem. Quantas e quantas vezes eu tive um impulso de confessar, de contar. Só que não dependia só de mim. O Edson também tinha uma família. E eu não sabia se ele estaria disposto a jogar tudo para o alto para ficar comigo. O fato é que, por conta das ameaças veladas da minha sogra, aos poucos eu fui me afastando do Edson. Com dor no coração. Mas é que não havia outro jeito. Me vi obrigada. Estava num beco sem saída, acuada, morrendo de medo de que minha sogra contasse para o meu marido e até, quem sabe, isso é o que mais me assustava, tirasse meus filhos de mim, como ela já tinha ameaçado. Foi por isso e só por isso que aos poucos, com o coração despedaçado, eu comecei a me afastar. Não respondia aos seus e-mails. Dava sempre um jeito de me esconder quando ele se aproximava ou me procurava. Passei a evitá-lo de todas as formas, embora isso estivesse acabando comigo. Até que um dia não tive escapatória e acabamos tendo uma conversa definitiva. Nessa conversa menti, disse que já não o amava, que não queria mais nada com ele. Meu Deus, não tive escolha. Estava acuada, com medo de perder os meus filhos. Não quis botar a minha família em risco. Tive medo. E por conta disso me apartei do homem que amava. Eu só não podia imaginar que aquela nossa conversa fosse fazê-lo pedir a conta naquela mesma semana. Fiquei perdida quando soube. Claro que ninguém ficou sabendo do verdadeiro motivo que o levou a sair da firma, mas muita gente ficou desconfiada. Depois, ele ainda me mandou um e-mail dizendo que se fosse para ser daquele modo, era melhor então cortar o mal pela raiz, se afastar de mim de uma vez por todas. Ah, meu Deus, como foi sofrido para mim. Não existe nada mais doído do que ser obrigado a se afastar de alguém que a gente ama. Mas havia tanta coisa entre nós.
meu marido, meus filhos, a mulher dele, o filho. Não dava para passar por cima de tudo. Só Deus sabe o peso que carrego na alma. Só Deus para saber a força que faço todos os dias para levantar da cama e ir trabalhar. Porque nada tem mais graça para mim. Só de saber que não vou mais encontrá-lo lá na empresa, que não vou receber os seus e-mails, que não vou escutar mais aquela sua voz quente. Que Deus me perdoe da vontade até de morrer. Minha vida perdeu a cor. Não existe mais sol, nem flores, nem arco-íris. Tudo se tornou cinza, triste e sem graça. Quem pode explicar o amor? E quem pode explicar a saudade? E esta falta doída, esta ausência que faz meu coração sangrar. Não estou mais conseguindo conviver com tanta saudade, com tanta falta que ele me faz. Me sinto sufocada. Em casa, todo mundo já percebeu o meu jeito. Já não consigo mais nem disfarçar. Minha sogra até parou de me ameaçar. Deve ter percebido que se eu ando triste pelos cantos, parecendo mais uma morta-viva, é porque parei de pecar. Renunciei ao amor pela minha família. Mas só eu sei o quanto dói. Ah, meu Deus, tenha piedade de mim. Tenha piedade de mim, Senhor. Sinto que estou morrendo aos poucos, morrendo de saudade, morrendo de tristeza, de dor, morrendo pela falta que esse homem me faz.